Hoje eu vou te ensinar como fazer ganchos que prendem entre 60% e 70% das pessoas que clicam no seu vídeo. É uma técnica que eu aprendi com o maior youtuber do mundo, o MrBeast. E desde que eu comecei a usar essa técnica, meus vídeos só ficam assim. E até o final dessa aula você vai entender os 4 passos que vão mudar totalmente a forma como você escreve seus ganchos. Mas antes de mais nada, eu preciso te explicar uma coisa que pouca gente entende quando vai fazer vídeo para o YouTube. Você precisa entender que os primeiros 30 segundos do seu vídeo são de fato a parte mais importante. Ela que vai definir se a pessoa vai assistir o vídeo, se vai continuar até o final, se vai sair antes da hora, que só vai clicar e sair, entende? Então você tem que ter muito cuidado com esses primeiros 30 segundos, que algumas pessoas chamam de gancho e outras pessoas chamam de hook. Por exemplo, eu gosto de fazer conteúdo lo-fi, ou seja, eu ligo a câmera e começo a falar com vocês, explicar e tudo mais. Porém, os ganchos sempre são decorados. E para não deixar de mentir, olha só, o gancho todo anotado aqui, certo? Então, já sei tudo aqui, eu decoro e falo com vocês. O resto, eu vou desenvolvendo aqui, eu escrevo até os tópicos aqui, mas eu desenvolvo de tão importante que são esses primeiros 30 segundos. Então, quando você constrói esses primeiros segundos com uma precisão e uma maestria, a pessoa tende a ficar até o final do vídeo, você sobe a retenção do vídeo inteira. Então muita gente fica tentando fazer malabarismo durante o vídeo, e tem gente que pega esses 30 segundos e faz uma apresentação, pede para se inscrever e tudo mais, e não é assim que tem que funcionar. Você tem que conquistar a confiança da pessoa. Eu vou te ensinar todos esses 4 passos aqui. Então o primeiro passo aqui é cuidar bem dos primeiros 5 segundos. Por que eles são tão importantes? Eles definem se a pessoa vai só clicar e sair, ou até se ela vai clicar no autoplay. Eu não sei se vocês estão vendo, mas quando vocês estão no YouTube, você põe uma certa parte da tela ali e começa o autoplay, né? Então você começa a ter uma visualização do que seria o vídeo. E também existem alguns casos que você passa com o mouse assim e dá uma pequena movimentação ali. Esses são 5 primeiros segundos ali para a pessoa ver se vai continuar assistindo, né? Isso é uma tática do YouTube para poder fazer com que as pessoas assistam mais. Se ela vê algo interessante nesses 5 primeiros segundos, ela vai clicar no vídeo e vai assistir. Então, você tem que pensar nessa parte como se fosse uma continuação da thumb, certo? Então, como muitas pessoas vão ver essa parte no mudo, é interessante que você até coloque alguma coisa visual, como eu fiz nesse vídeo aqui, né? Eu, por exemplo, costumo colocar um texto falando alguma coisa, mas esse texto e esse início, ele não pode ser de qualquer forma. Lembra que eu falei que esses primeiros 5 segundos são como se fosse uma continuação da thumb? Por quê? Você faz uma promessa na thumb no título. Quando a pessoa clica, esses primeiros 5 segundos precisam confirmar que é isso mesmo que você está falando. Então, por isso que é importante você pensar no título antes de fazer o seu roteiro. A primeira coisa que você vai fazer é confirmar a promessa. Por exemplo, aqui eu tô falando para vocês no título como fazer um gancho que tem 70% das pessoas que clicam no seu vídeo no YouTube, né? Pode mudar alguma coisa, mas vai ficar a ideia em torno disso. Olha só, eu comecei o gancho assim. Hoje eu vou te ensinar como fazer um gancho, como fazer ganchos que retêm entre 60 e 70% das pessoas que clicam no seu vídeo. Então foi exatamente isso. Eu confirmei o que eu estava prometendo. E tem muita gente que inclusive fala que é até legal você pegar um frame do vídeo para fazer isso. Eu não costumo fazer isso muito, mas muita gente faz. Pega um frame do vídeo porque a pessoa entra e o que tá na thumb ela vai ver na tela, então tem uma continuação, uma confirmação do que ela tá esperando, né. Então é muito interessante isso daí, eu vi o MrBeast falando sobre isso em um podcast muito interessante, e você pode reparar que todos os inícios de vídeo dele é uma extensão da thumb, e a promessa principal que ele tá mostrando é exatamente o que você vai ver nos primeiros 5 segundos, né. Beleza, se você fizer isso, você confirmou para a pessoa que ela clicou numa coisa que é de interesse dela e você vai falar exatamente o que você prometeu no título e na thumb, né. E agora que você confirmou para a pessoa que você vai atender sim a promessa que você fez no título e na thumb, você vai para o segundo passo. Essa pessoa vai estar se perguntando assim: "Por que eu deveria assistir esse vídeo?". E eu tenho uma técnica muito legal para isso, que é um acrônimo que eu meio que criei aqui, que chama PAI. Por quê? Você precisa se convencer a pessoa que ela tem que assistir seu vídeo, certo? Então o que você vai fazer? Você vai entregar para ela plausibilidade, vai responder a pergunta por que funciona ou por que a pessoa deveria confiar em você. Você vai mostrar para ela que é acessível, ou seja, você vai responder para ela
você também pode, né? A pessoa vai estar se perguntando: "Ah, tá, beleza, você faz isso porque você tem equipamentos, mas eu também posso?". Então você vai responder isso e você vai tornar isso irresistível, vai meio que preencher uma lacuna na cabeça da pessoa que ela vai estar se perguntando: "Por que eu preciso assistir isso agora? Por que eu não posso assistir depois ou colocar em assistir mais tarde", certo? Então você vai fazer esses 3 passos. Por exemplo, eu, no meu gancho aqui, a primeira coisa que eu fiz foi confirmar e depois eu dei aqui, ó, plausibilidade, ou seja, eu entreguei credibilidade quando eu falei assim: "Eu aprendi essa técnica com o maior youtuber do mundo, o MrBeast", ou seja, eu peguei a autoridade de um youtuber famoso e trouxe para mim. Depois eu tornei acessível, né, ou seja, e desde que eu comecei a usá-la, meus vídeos só ficam assim. Então, eu mostrei para vocês que eu como uma pessoa normal, apliquei a técnica que o MrBeast ensinou e funcionou para mim. E depois eu deixei irresistível. Irresistível você pode trabalhar com os sonhos dela, né? Por exemplo, eu mostrei o gráfico do YouTube, lembra? Esse gráfico aqui. Ou seja, esses são números que são sonhos de quem está procurando fazer um gancho melhor, ou seja, reter 60, 70, 80% da sua audiência. Veja que eu trabalhei esses 3 pontos dentro do gancho, né? Existe uma aspas aqui que eu tenho que falar que é o seguinte: conteúdo de entretenimento, né? Do jeito que eu mostrei, funciona muito para quem está ensinando alguma coisa, mas se você está no conteúdo de entretenimento, o lance aqui é você trabalhar muito essa parte do irresistível, às vezes mostrar alguma coisa que a pessoa vai ficar curiosa ou coisas do tipo, né? Isso é muito importante. E se você trabalha com conteúdo de educação, você tem que pôr essas 4 coisas aqui que vão fazer a pessoa querer assistir o resto. O próximo passo aqui é abrir um loop na cabeça da pessoa, né? Então o que que é o loop? É alguma coisa que você fala e a pessoa quer chegar até o final desse vídeo. Então tem 3 formas da gente abrir um loop na cabeça da pessoa aqui. A primeira é criar uma pergunta que só é respondido no final. Esse loop é gerado com curiosidade. Então, por exemplo, eu já vi vídeo do MrBeast que ele fala assim: "Eu tenho aqui um agente da CIA, um canivete", ele joga o canivete no colo do agente da CIA e $100.000, boa sorte. O que que você vai pensar? Eu preciso saber o que vai acontecer. Será que esse agente da CIA vai conseguir soltar e pegar o MrBeast com $100.000? Outro dia também eu vi um vídeo dele mostrando um trem que ia atropelar uma Lamborghini e o cara tinha que tentar salvar essa Lamborghini, né? Então, olha só, você quer saber o que vai acontecer no final? Curiosidade. E isso não precisa ser só com o que está acontecendo, você pode fazer uma pergunta no começo e finalizar com a resposta dessa pergunta, certo? A segunda forma de criar um loop na cabeça da pessoa é criar uma recompensa que só será resgatada no final, certo? Uma oportunidade. Isso daqui você pode fazer o seguinte, por exemplo, eu usei isso daqui no meu gancho, que foi justamente, ó, e até o final desse vídeo você vai aprender 4 passos que vão mudar totalmente a forma como você escreve seus ganchos. Então a pessoa já entende que são 4 passos para poder conseguir aprender a técnica inteira. Então ela vai assistir passo por passo. Mas você de repente pode prometer um e-book no final, ou em determinado tempo, não dito, né? Porque a pessoa vai precisar assistir tudo para entender, ou material extra, ou de repente mostrar uma ferramenta diferente que ela pode usar para poder fazer aquilo que você está ensinando ou está mostrando, né? Isso aqui é muito interessante. E a terceira forma de abrir um loop na cabeça da pessoa é criar um remédio para uma dor que será dada no final do vídeo, né? Então, isso acontece muito, por exemplo, com vídeos em que é tratado um problema. Você pode mostrar todo o problema e no final do vídeo você entregar uma solução. Isso seria o remédio, né? Um conteúdo que eu vejo muito fazendo isso é, por exemplo, a Selic aumentou. A pessoa explica todo o contexto da Selic e no final vai falar como guardar seu dinheiro agora. Tem gente que fala assim, aumentou, a gente está com problema no dólar aqui, está aumentando a taxa de câmbio e tal, está acontecendo isso e aquilo, e no final a pessoa ensina como proteger seu patrimônio em dólar, né, alguma coisa assim. Então, veja que você está falando de um problema e no final do vídeo você também dá a solução. Então você pode prometer no gancho: "No final desse vídeo eu ainda vou te dar a solução para esse problema que eu estou apresentando". Isso daqui é o ouro na hora que você vai fazer o seu conteúdo, porque a pessoa tende a querer ver até o final. E você já deve ter caído em algum vídeo que você entrou nele, teve um loop e a pessoa ficou enrolando, 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 até chegar no momento que você queria assistir. Notícias Maromba, para quem acompanha conteúdo
A academia faz isso muito. Eles prometem um conteúdo, aí depois disso eles vêm falando sobre um monte de patrocínio, depois eles falam uma coisa nada a ver, e lá na última parte eles vão entregar o conteúdo que eles prometeram na thumb. Esse é um loop muito interessante que eles trabalham, inclusive. E o quarto passo é ir direto pro vídeo, né? Ir direto pro conteúdo. Muita gente vai querer se apresentar, muita gente vai querer fazer vinheta, corta isso. Já vai direto pro conteúdo, mesmo porque a pessoa vai saber seu nome no nome do canal, provavelmente. Você quer mostrar seu nome? Escreve ele aqui. Você quer pedir para se inscrever? Durante o vídeo você escreve se inscrever para se inscrever, ou então insere no meio do seu conteúdo, por exemplo. Se inscreve aí, hein? Tô te ajudando bastante. Não perde tempo nesse primeiro momento. A pessoa precisa entrar no seu vídeo, entender porque ela precisa assistir. Você vai abrir um loop e já começa o conteúdo para não ficar na enrolação, que enrolação acaba que muita gente sai, ok? Deixa para fazer essas coisas no final do vídeo, alguma coisa assim, certo? Mas nada disso funciona se o YouTube não recomendar seus vídeos. É por isso que eu preparei essa aula aqui com duas técnicas simples que eu uso para obrigar o YouTube a recomendar meus vídeos. Assiste aí, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!